palavra e eu estou aqui com a Antônia. A Antônia vai responder uma pergunta pra gente. Antônia, fala pra gente, o que você acha que andar com Deus faz impacto na família? Qual que é a sua opinião sobre isso? Andar com Deus é um livramento. Andar com Deus é um livramento. Na frente, direção. Tá bom, agradeço pela sua participação, tá bom, Antônia? A gente vai entrar agora para parte dos bastidores, pessoal. Vamos lá? A gente vai aumentando agora. Começar mais um falando sobre a palavra e pensar mais uma pessoa. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana e nós começamos mais um falando sobre a palavra. Essa é a Kathleen, para quem não conhece ainda. E hoje o nosso tema é sobre se, quando a gente começa a andar com Deus, se isso traz uma diferença para a nossa família. E nós temos o entrevistado de hoje, que é o nosso diácono Fowler, nosso líder. Diaconia maravilhoso. Lembrando que isso daqui não é para a gente debater sobre as coisas ou conhecer mais a palavra, mas compartilhar experiências que Deus nos traz e como Ele é maravilhoso nas nossas vidas e traz mudança e transformação. Fowler. Olá. A primeira pergunta que eu tenho para você é: andar com Deus traz impacto para a nossa família? Com certeza. Porque o Senhor ele começa a realizar a obra através de um. Então, uma pessoa dentro da família que aceitou Jesus, começou a andar com Jesus. Porque o primeiro milagre que uma pessoa vive não é a cura de uma doença, não é a porta de emprego que se abriu, as coisas começando a andar. O primeiro milagre que uma pessoa começa a receber em sua vida é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o primeiro milagre que a gente recebe quando aceita Jesus. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, ele começa a fazer transformação na nossa vida. A palavra do Senhor nos diz que há festa nos céus quando o pecador se arrepende. Entendeu? E que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, quando a gente começa a andar com Jesus, ele começa primeiro a transformar quem se abriu primeiro. E a transformação na vida daquele que se abriu primeiro, ela começa a fazer a diferença em toda a família. Fala pra gente como é que foi a reação da sua família a saber que você estava começando a andar com Deus, começando uma caminhada ali. A minha história
com Cristo ela foi muito engraçada. Porque os meus pais, eles frequentavam a igreja quando eu era criança, por volta dos meus 5 anos. Mas eu lembro que a gente ia numa determinada igreja, assim, que ia toda a família. Mas aí depois eles pararam de ir. E consecutivamente a gente era criança, então a gente cresceu sem esse parâmetro cristão. E aí depois a gente começou, aí eu cheguei aí na igreja católica, cheguei a começar a fazer a catequese. Isso não porque eu queria, porque pensa uma pessoa com 11 anos tendo que ouvir alguém ensinar sobre Deus de uma forma que era para adulto, entendeu? Então por isso que é muito importante esse ministério, né, de criança, de adolescente, porque cada um recebe a palavra de Deus na proporção de que a sua mente consegue compreender, entendeu? Então eu comecei a andar lá naquela igreja, eu comecei a ir, mas para mim era muito chato também, porque era bem num sábado à tarde que eu poderia estar brincando, fazendo 1001 coisa, estava lá e era 2 horas de uma aula muito maçante, porque aquilo não prendia a minha atenção. Com 11 anos é uma criança, entendeu? Então se você não traz a palavra de Deus no contexto da criança, ela não vai compreender e aquilo vai se tornar chato para ela. Então a gente começou a ir nesse lugar, eu e meus irmãos, mas a gente não gostava. E aí assim que minha mãe afrouxou a rédea um pouquinho, a gente parou de ir. Aí quando foi, com 13 anos, eu conheci Jesus de verdade. E aí eu me apaixonei por Jesus. E eu comecei a querer conhecer mais desse Jesus. E me apresentaram Jesus de uma forma muito legal, que era de acordo com aquilo que eu tinha conhecido, que eu tinha entendimento para compreender. Não me apresentaram Jesus de uma forma para adulto, mas me apresentaram Jesus de uma forma para adolescente. E isso fez toda a diferença na minha vida, porque eu conheci Jesus no íntimo, mas com o entendimento que eu tinha. E aí Jesus veio trabalhando dentro de mim, e a minha família a princípio não aceitou muito, porque eu só queria Jesus. Então eu deixava algumas questões de família, alguns eventos de família, porque eu queria estar onde Jesus estava. Mas depois eles começaram a compreender que era uma obra de Deus na minha vida e que era preciso esse tempo que eu tinha. Então eles começaram a enxergar a diferença que Jesus trouxe na minha vida. E isso foi fundamental, assim, para que alguns deles conhecessem Jesus. Paulo, eu vou fazer 2 perguntas, não. Primeiro, o que mudou em você, que impactou sua família, que fez a sua família mudar também? Entendeu? Entendi. O que muda na gente as pessoas, em mim mudou tudo. Porque até a minha forma de falar começou a cooperar para a salvação dos meus familiares. Entendeu? Então hoje eu tenho familiares que o modelo de família cristão que eu tenho, faz com que eles admirem a obra de Jesus na minha vida. Então eles falam, cara, que legal que você é a única pessoa da nossa família que fez tudo certo, que casou no papel, que fez uma festa de casamento, entendeu? Que tá junto até hoje.
Então eles admiram isso. E eu falo, mas a gente está junto porque Jesus teve misericórdia da gente. Entendeu? E a nossa família é porque a gente busca Jesus. Você quer ter uma família abençoada? Busca você Jesus também. Entendeu? Então eles começam a reconhecer a obra que Jesus faz numa família. Porque Jesus, ele gosta de família. Entendeu? Jesus, ele ama a família. Não é à toa que ele ia de casa em casa pregar, e ele ia comer com as famílias, ele ia ensinar nas casas com as famílias. Então, Jesus, ele tem uma obra muito forte nas famílias. Paulo, é possível você andar com Deus e não nada mudar na sua vida? Ou melhor, essa pergunta é a mesma coisa da Ana. É uma pergunta muito Deixa eu responder. Tá bem. Se nada mudar na sua vida, é porque você está se enganando e não está andando com Deus. Entendeu? Porque a palavra de Deus, ela nos confronta diariamente e diretamente. Entendeu? Porque nós temos uma natureza caída. Entendeu? A nossa natureza de Adão, ela bate de frente com a natureza celestial de Jesus, que ele nos deu por herança. Então, são duas coisas que não se cruzam. Porque onde a palavra de Deus, onde a natureza celestial de Jesus entra, a natureza caída tem que sair. Então Jesus, não há como andar com Jesus e permanecer da mesma forma, porque senão você não está andando com Jesus, você está fazendo as suas próprias vontades, entendeu? E Jesus, ele não nos chamou para fazer as nossas próprias vontades, mas ele nos ensinou que o que importa era fazer a vontade do Pai. Também era por exemplo, você foi alcançado na sua casa. Se você não mudar, certamente sua família também não vai mudar. Então, as pessoas, o ser humano em si, ele gosta muito de exemplos, né? Então, se você não é um bom exemplo, eles não vão mudar. Se a tua conduta não é diferente, eles não vão mudar. E aí eles vão usar aquela frase que me dói no coração ouvir. Ah, mas para ser crente ser desse jeito? Entendeu? Essa frase, quando eu ouço alguém dizer essa frase a respeito de um cristão, me dói no coração. Por quê? Porque ela não vai remeter a uma pessoa que é pecadora e está num processo de transformação, ou está rejeitando o processo de transformação. Porque o processo de transformação, ele está aí para todo mundo, mas tem gente que rejeita esse processo de transformação. Entendeu? Então, a palavra nos ensina, avalie-se o homem a si mesmo. Entendeu? Então, ou seja, nós temos que nos avaliar constantemente. O que eu estou recebendo de Deus? Condiz com o que eu estou vivendo? Ah, não condiz. Epa, então vamos voltar, vamos aqui ver, porque as coisas não estão da forma que deveria estar. Então alguma coisa está errada. Então, nesse processo de autoavaliação, é onde surgem as mudanças. Porque tem coisas nas nossas vidas que nós não semeamos, mas estamos colhendo. E Jesus, ele vem para tirar de nós essas colheitas que não são nossas, são heranças espirituais. Mas quando chega em Jesus, essas heranças têm que ser quebradas, mas elas são quebradas através de renúncia. Então, a autoanálise me faz reconhecer aquilo que não está correto na minha vida, que não está de acordo com a palavra de Deus. E aí, você passa a viver esse processo de transformação. Entendeu? Porque
As pessoas acham que transformação é mágica. Aceitei Jesus, agora eu estou transformado. Entendeu? Quando você pega uma rodovia, demora um tempo até você chegar no retorno. Não é? Às vezes 5 quilômetros, 6 quilômetros, 2 quilômetros, e assim é na nossa vida, a gente está numa rodovia. Então tem esse processo de conversão, não é aceitei Jesus, estou convertido. Não, é um processo. Então cada dia nós vamos mudando um pouquinho, cada dia nós vamos sendo transformados em uma coisa, cada dia Jesus vai mudando o nosso entendimento, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de enxergar as coisas, entendeu? Então é um processo. A conversão ela não é mágica, ela é um processo. É dia após dia, dia após dia. Lógico que aquilo que é escandaloso a gente para. Então o apóstolo Paulo ensina: olha, se você roubava, não roube mais. Se você mentia, não minta mais. Entendeu? Então é assim, aquilo que é gritante na tua vida você abandona, mas tem pequenas coisas da nossa característica, da nossa personalidade que Jesus não quer em nós. E essas características, elas demoram um tempo. Então Jesus vai mostrando coisa a coisa. Olha, agora que você venceu essa fase, vamos passar para o próximo nível. E o caminhar com Jesus é isso. Então essa transformação, ela vai se dando na nossa família. Por quê? Porque as pessoas vão vendo a diferença em nós. Então se você era uma pessoa barraqueira, que tudo gritava, que tudo fazia escândalo, as pessoas vão te irritar e você vai falar: tudo bem, olha, eu vou sair daqui porque eu não quero me aborrecer com você. Entendeu? Então eu vou dar uma voltinha, daqui a pouco eu volto e a gente conversa. E a pessoa vai chegar e vai falar: nossa, como assim? Eu já estava preparado aqui para sair correndo das panelas que iam voar. Entendeu? Só que essa pessoa recebeu Jesus e ela não quer mais agir conforme a natureza terrena. Ela quer agir conforme a natureza que Jesus conquistou para ela. Sauler, você deu exemplos assim, né, de pessoas. Um exemplo seu que mudou em você, que sua família percebeu, e você viu que Deus usou isso para tocar a sua família. Um exemplo meu foi a primeira coisa assim que eles veem é a postura de família, porque eu não tinha uma postura de família, eu não tive uma família muito bem estruturada, e quando a gente não tem uma família muito bem estruturada, você não tem postura de família, você não sabe como é uma família estruturada, você sabe, cada um sabe o modelo de família que tem em casa. Por isso que é importante nós passarmos para os nossos filhos não uma família perfeita, que nenhuma família é perfeita, mas um modelo de família que segue a palavra de Deus, porque família é um pelo outro. Então na minha casa não tinha esse negócio de um pelo outro, era cada um por si e Deus por todos. Entendeu? Então eu tive que passar por esse processo, mas não foi na minha família. Jesus me deu uma nova família, onde nessa nova família eu consegui ter exemplos de família. Então, através dessa nova família que Jesus me deu, eu tive exemplos de famílias que eu consegui fazer isso. Passar pela família que eu construí, para que os meus familiares pudessem enxergar que a minha família é uma bênção. Mas a minha família não é uma bênção por minha causa, minha família é uma bênção por causa de Jesus e pela obra que Ele fez na minha vida. Consegui responder a sua pergunta? Você falou da sua família, né? Tem alguma história muito legal pra você contar pra gente da sua família? Qual família? Eu tenho duas. A gente conhece a história que Deus te deu uma nova família. Como isso ocorreu? Porque eu acredito que por Deus ter dado essa nova família foi onde você aprendeu o que é família. Sim. Conta pra gente.
Os meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos. Com 11 anos eu estava no meu quarto e eu ouvi uma voz dizendo assim, sabe? Ouvi essa voz audível, dizendo que se eu tivesse uma família ia ser igual a dos meus pais, não ia dar certo. E então eu tomei isso para mim. Eu não queria ter uma família. Eu adorava criança, eu pensava em ter filhos, mas eu não me imaginava dentro de um casamento com filhos e uma família. E quando eu completei 13 anos, eu conheci Jesus, eu me batizei e eu comecei a andar com Cristo. Nesse meu percurso com Cristo, eu fui numa vigília de adolescentes. E Jesus, ele trouxe ali a revelação de 3 pessoas, 3 ou 4 pessoas, não lembro muito bem a quantidade. Mas eram pouquíssimas pessoas dentro daquilo que estava sendo, que não encaixava dentro daquilo que estava sendo ministrado. Mas era um momento ali onde eles estavam chamando as pessoas na frente para receber oração. E eu lembro dessa pastora até hoje, o nome dela era a pastora Marta, e ela falou assim, olha, tem uma quantidade X de pessoa aqui, que você ouviu que você não ia ter uma família, para você não tentar ter uma família, e desde então você perdeu o sonho de ter uma família. E aí eu fui lá na frente e ela me falou tudo que eu tinha ouvido naquele dia, mas que Jesus estava quebrando essa sentença e que ele estava trazendo e que ele estava reavivando esse sonho de ter uma família e que eu teria uma família bendita. Então, a partir dali, aquele versículo de Gênesis, né, que Deus chama Abraão e fala para Abraão que ele vai ter uma família bendita, que a família dele que ele será pai de muitas nações, foi o meu versículo favorito por muitos anos. Então, ali começou a se dar esse processo de família. Então, só que para que eu pudesse ter esse exemplo de família, Jesus precisou me tirar da minha família, para que ele conseguisse concretizar a obra que ele tinha para fazer na minha vida. Então essa mudança de família se deu não por razões humanas, mas é porque Deus ele tinha um propósito na minha vida através da família, daquilo que ele me prometeu aos 13 anos. E aí, ali começou esse processo. Então, eu passei primeiro pelo processo de entender que nem toda família tinha que ser falida, que nem todo casamento ia dar errado, que nem toda família ia ser destruída. Entendeu? Mas, naquele dia foi o suficiente para eu entender que o quanto as atitudes dos pais podem gerar efeito negativo nos seus filhos, ou positivo, né? Mas os erros dos pais geram efeitos negativos nos seus filhos, e os acertos dos pais geram efeito positivo. Então, quando eu comecei a entender isso, foi a primeira coisa que eu entendi, que Jesus ele tinha uma obra nas famílias. Entendeu? Só que mesmo assim eu ainda fiquei perdido nessa questão de família. Por quê? Porque eu via famílias e quando eu chegava na minha casa era totalmente diferente. Então a partir do momento que Jesus me deu uma nova família, então ele começou a colocar em mim valores de família. Entendeu? E ele começou a me ensinar
começou a me mostrar, começou, sabe, usar essa nova família para me trazer um modelo como tinha que ser uma família, para que eu tivesse uma família que fosse referência para os meus familiares, pela obra que ele fez. Então, existe, a gente sabe que as crianças se convertem diariamente, adolescentes, jovens, adultos. Existe uma idade para Deus usar para tocar na família? Tipo, a criança Deus não usa para tocar na família. Olha, eu vou contar para você, não é uma história minha, mas é uma história que eu fui participante. Na igreja que eu comecei a trabalhar com criança com 13 anos. Foi quando eu me converti, então tudo que eu podia fazer na igreja eu fazia. E aí eu comecei a participar do ministério infantil. E tinha uma menina lá que o pai dela não gostava de ir para aí, não gostava de cristão, não gostava de igreja. E os pais dela discordavam muito nesse assunto, porque a mãe dela era presbítera na igreja e ela orava muito pela conversão dos pais. Então teve um dia a gente estava ministrando e eu estava como auxiliar do tio que estava. E a tia ensinou para eles que a oração de uma criança tem muito poder. E que ao contrário do que dizem, Jesus ele se relaciona assim com as crianças. E ela ensinou as crianças a orarem. E ela falou para essa menina, falou, olha, qual que é o seu pedido? Ela falou, o meu pedido é que meu pai aceite Jesus e que ele venha para a igreja com a gente. E a partir daquele dia, ela começou a orar todos os dias pela conversão do pai dela. E não é que o pai dela se converteu. E não é que o pai dela tá andando com Cristo até hoje. Entendeu? Então, assim, não tem idade. Só que a gente precisa ensinar eles como eles agiram. Entendeu? Você precisa ensinar a criança que Deus ouve a oração dela, que Deus recebe o louvor dela. E que Jesus se agrada com os acertos dela e se entristece com os erros dela. Mas também é legal ensinar para a criança que quando ela erra, ela pode chegar no altar de Jesus e pedir perdão, que ele também aceita. Então, a palavra nos diz, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando ele for grande, ele não vai se desviar desse caminho. Então, quando Jesus entra na família, ele entra na família para salvar todo mundo. Ele salva o pai, ele salva a mãe, ele salva os filhos. Entendeu? Cada um na sua proporção, com as suas responsabilidades. Entendeu? Porque muitas vezes as pessoas elas querem transferir as suas responsabilidades. Então, ela entra na casa e ela acha que Jesus tem que fazer tudo por ela. Não, cada um no seu papel. Jesus vai fazer aquilo que é espiritual, mas aquilo que é terreno é com a gente. Qual é a parte da gente? A nossa parte é a oração, o jejum. A nossa parte é agir conforme a palavra, porque quando as pessoas elas não entendem isso, mas quando você age conforme a palavra, você vai habilitando o agir de Deus. Entendeu? Então, assim, Jesus ele começa a trabalhar a partir daquilo que você faz. Então, as pessoas elas transferem essa responsabilidade. Ah, Jesus, olha lá meu marido, não sei o quê. Trata o meu marido. E Jesus ele fala para ele, mas eu quero tratar você. Eu quero tratar você. E aí a pessoa fica, não Jesus, mas trata o meu marido. E aí Jesus, mas e você? Não, trata ele, olha lá o que ele está fazendo. Mas as pessoas não entendem que quando Jesus entra na família, ele vai tratando um a um. Se eu dei abertura primeiro, ele vai me tratar. E através da minha vida, ele vai tratar o outro. Entendeu? Cada um na sua proporção. Às vezes acontece muito.
A mulher ora há anos para Jesus entrar, converter o marido dela. E aí quando o marido se converte, ele mergulha de cabeça em Jesus e ela começa a achar ruim que ele está fazendo as coisas demais para Jesus. Eu já vi isso acontecer. Então é assim, Jesus não é para ser conveniente para mim, é para fazer para o reino. Entendeu? A mudança na família não é por conveniência, não é porque a gente quer ter uma família bonitinha. É o que a minha família pode agregar para o reino. Entendeu? Então, eu agrego para o reino quando eu sigo a palavra de Deus. Quando eu sigo a palavra de Deus, eu agrego para o reino na rua e na minha casa. Tá. Você falou que a gente tem que deixar o Espírito Santo se mover para alcançar a nossa família. E quando a gente tem essa barreira, como isso pode prejudicar a nossa família? Ela prejudica porque a obra não é feita. Então, assim, quando Jesus não trabalha na minha família, tem outra pessoa trabalhando. Entendeu? Então, quando eu tenho essa barreira com o Espírito Santo, então você pode ver uma casa onde a pessoa aceitou Jesus, ela começou a andar com Jesus, mas ela não vive a palavra de Deus. Por exemplo, vamos colocar um exemplo, uma mulher, ela aceitou Jesus, ela começou a andar com Jesus, e passou ali 1 ano, 2 anos, 3 anos mudando, sem essa transformação, o marido pega a repulsa da igreja. Por quê? Porque ela está indo na igreja e nada está mudando na vida dela. Então, o agir do Espírito Santo, ele é para trabalhar, entendeu? Então, assim, nós precisamos entender que não é porque nós queremos. Jesus, ele fala, se quiser vir após mim, tome a tua cruz e siga-me. Entendeu? Para andar com Jesus, é necessário você renunciar a você mesmo, você carregar a tua cruz. Entendeu? É necessário você... Se você não tem mudança, você não está andando com Jesus, porque Jesus, ele consiste em mudança. Entendeu? Para você conseguir andar com Jesus, você precisa se abrir. Porque o que acontece muito é as pessoas endurecerem o coração para a palavra de confronto. Entendeu? Então, assim, eu posso fazer tudo certo. Só que o certo que a gente faz é o certo. E a gente não precisa ser pontuado pelo certo. Já pensou chegar em você, Ana, e falar, Ana, parabéns porque você orou. Tipo assim, mas eu tenho que orar, eu preciso ter a minha relação com Deus. Então ninguém precisa te parabenizar. Olha, parabéns porque você concluiu o seu jejum certinho e não quebrou nem um dia. Precisa disso? Agora você precisa de falar, olha, sabe essa situação? Então, você agiu fora da palavra. A palavra diz isso, isso e isso. E aí quando você vai me falar, nossa, eu não vi que eu agia dessa forma. Mas o que acontece é, as pessoas chegarem, eu não faço isso. Deus me livre de fazer isso. Entendeu? Então, isso é uma das características de uma pessoa que não se abriu para a transformação de Jesus. Entendeu? Nós estamos aqui para ser transformados, e a transformação ela vem através do confronto, porque o confronto ele nos faz reconhecer. Ele nos faz reconhecer e ter ciência de que a gente age da nossa forma. Porque às vezes o confronto ele vem em hábitos que nós temos desde criança. Entendeu? Quer ver um hábito que a gente muitas vezes carrega desde criança? A mentira.
Por que a criança mente? Porque ela quer se ausentar da culpa. Então fala, nossa, chega para uma criança de 5 anos, fala, quem quebrou isso? Ah, não fui eu, foi meu irmão. Mas os pais não ensinam os filhos a mentir, pelo menos não deveriam. Entendeu? Mas isso é o quê? São coisas que vêm desde criança. Aí essa pessoa cresce, e ela cresce mentindo. Então tem pequenas coisas que ela acha que não é mentira. Ah, fala que eu não tô. Se você tá e a pessoa tá falando que você não tá, o que é? Entendeu? Fala que eu fui passear. Não, se você tá, olha, não posso te atender no momento, depois eu retorno a ligação. Você está falando a verdade. Olha, depois eu retorno. Entendeu? Então, assim, a pessoa que cresce com o hábito de mentira, às vezes é difícil para você mostrar para ela que pequenas coisas também é mentira. Entendeu? Então, como que você identifica isso? Através do confronto. Então você chega na pessoa e fala, fulano, você falou isso é mentira, você está agindo assim. O que a palavra diz sobre a mentira? A palavra diz sobre a mentira isso. Então, dentro desse contexto, é difícil deixar com que as pessoas reconheçam Jesus. Por quê? Porque reconheçam os seus próprios erros. E Jesus, ele vem para nos mostrar isso. Entendeu? Então precisa desse confronto, precisa de pessoas para mostrar aquilo. E às vezes vem de herança familiar. O bisavô era mentiroso, o avô era mentiroso, o pai é mentiroso e a criança é mentirosa também. E aí precisa ser quebrado. E às vezes a gente quebra mostrando, precisa trazer à luz aquilo que está oculto. Quando a gente traz Deus, ele não trabalha no oculto, né? Ele trabalha na verdade, na luz. Então ele traz a luz onde havia trevas. Sal, eu fui fazer uma pergunta. Fala do jeito que a gente tenta formular aqui. Teve como a Ana falou, uma barreira sua, que, por exemplo, você comentou que você tinha 13 anos. Alguma dificuldade que você teve na sua vida falando? Você contando aquilo. Como os meus pais se separaram muito cedo, então eu tinha dentro de mim um espírito de rejeição. E quando a pessoa ela é rejeitada, ela pode ou ser uma pessoa muito retraída, ou ela é uma pessoa que ela tem a necessidade de mostrar para os outros aquilo que ela é, de ser aceita pelas pessoas. Entendeu? Então, devido a essa crise de rejeição, eu tinha muito ego. Então, para mim, acho que a barreira mais difícil que eu tenho vencido, né? Porque é constantemente. Então, por exemplo, poucas vezes eu assisto o culto que eu ministro, para não deixar Satanás inflar meu coração. Eu não gosto que me elogie. Eu não gosto que, sabe, eu não gosto. Não, tipo assim, se vem alguém e me elogia, você pode ver, se alguém me elogiar, eu vou conversar com a pessoa, sabe, manter os minutos básicos de educação e depois eu saio e vou para longe. Porque é algo que eu ainda estou aprendendo a lidar. Entendeu? E isso interferia até muitas vezes na minha relação com Deus.
Entendeu? Então, houve um tempo que eu achava que você chegar aqui e ajoelhar e ter ali o seu momento de intimidade com Deus, eu achava que a pessoa, houve um tempo que eu achei que isso era a pessoa que estava, sabe, com a luta muito grande. Então, não, as pessoas vão saber que eu tenho luta, não sei o quê. Então, tem coisas assim que eu não dou oportunidade para o meu ego se inflar, entendeu? E isso se dá por quê? Porque você tem os pais que se separam muito cedo, muitas coisas que eu ouvi na minha infância, rejeições que eu tive, entendeu? Então, essa é algo assim que o Senhor que eu tenho trabalhado muito para me desvencilhar desse mal, entendeu? Porque o Senhor, porque quando você vai lá na palavra, no Sermão do Monte, Jesus ele começa: bem-aventurados os humildes. Entendeu? Então nós temos que ser humildes. E humildade não é. As pessoas transferiram humildade para aquele sinônimo de pobreza. Entendeu? Mas a pessoa humilde, ela sabe falar tanto com a pessoa que não tem estudo nenhum, tanto com a pessoa que não tem dinheiro, que não tem, quanto com uma pessoa que é pós-doutorada, quanto com uma pessoa que tem muito dinheiro. Você sabe se relacionar com todo mundo, entendeu? E a pessoa que reconhece dentro de si as suas características e as suas qualidades e os seus defeitos. Uma pessoa que tem o ego exacerbado, ela não reconhece os seus defeitos. Ela não reconhece os seus erros. Então ela justifica. Olha, eu errei, mas eu errei porque você me conduziu ao erro. A culpa não foi minha, foi de fulano. Você quer ver um negócio que quase ninguém fala? Eu bati o carro. Pode ver as pessoas que já bateram no meu carro. Quando vai ver, ela estava andando na contramão e bateram no carro dela. Mas bateram por quê? Porque ela não estava com intenção de... Eu não estava com intenção, estava fazendo besteira no trem, mas não estava com intenção de bater. Aí veio o cara e bateu. Entendeu? Então, há coisas que vêm na nossa vida que a gente vai lutar constantemente contra elas até Jesus nos dar a vitória. Mas a gente precisa reconhecer isso. Por muito tempo eu não reconheci. Você tem ego o quê? Eu sou mó legal, eu sou mó humilde, não sei o quê. Entendeu? Então, de alguns anos pra cá, eu tenho trabalhado nisso. Entendeu? Então tem coisas que eu não gosto. Não é porque, eu não gosto porque dentro do processo que eu estou, pode atrapalhar tudo. Então, se vem alguém elogiar, nossa, primeiro, não sei quem faz isso, mas se vem alguém, nossa, linda pregação, hein? Agradece a Jesus, que só dou graça porque Ele pôde me usar. Porque Ele me escolheu para usar, né? Porque, entre tantos outros, Ele me chamou e me capacitou para estar aqui. Paulo, o que fazer quando você é o único cristão da sua família? Você ora, jejua, lê a palavra e dê exemplo. Entendeu? Dê exemplo. Sabe o que acontece muito? O ser humano ele é muito julgador. Então, uma pessoa que chega lá na sua família e fala: vocês vão tudo pro inferno, você vai pro inferno porque você fuma, você vai pro inferno porque você bebe, porque elas se acham mais santas, e nós não somos. Jesus não nos chamou para isso, para julgar as pessoas, entendeu? Ou a pessoa se torna intolerante com o pecado dos outros. Nós não estamos aqui, Jesus não nos chamou para julgar pecado, quem vai julgar pecado é Ele. Entendeu? Então Jesus ele nos chamou
Para quê? Para que nós manifestássemos o amor. Então, a melhor coisa que você pode fazer dentro da tua família é amar todo mundo e mostrar que Jesus te ensinou a amar. Porque as pessoas têm uma concepção errada de amor. Então, quando você mostra para elas o verdadeiro amor, entendeu? Você mostra para elas que com Jesus você aprendeu a amar, eles querem conhecer esse amor também. Todo mundo é carente de amor. Entendeu? Todo mundo é carente de amor. Eu estava até conversando com uma pessoa essa semana e eu falei, até a pessoa mais descolada, até a pessoa mais vida louca, ela é carente de amor. Entendeu? E a gente conversando sobre uma pessoa que a pessoa se diz livre, né? Ah, eu posso sair com quem eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, mas vira e mexe tá chorando porque o meu ficante está com outra pessoa. Entendeu? Por quê? Porque essa é uma característica que Deus deixou no homem, o amor. E ele está lá. Entendeu? O amor, ele está dentro de cada um. Cada um tem essa carência de amor. Então, quando você mostra para ela que a concepção de amor dela está errada, e você não mostra com palavras, você mostra com atitudes, as pessoas elas começam a saber que tem um Deus que ama e que Deus é muito diferente daquilo que apresentaram para ela. Que Deus não é aquele que castiga porque quer, que Deus não é aquele que manda um raio na tua cabeça quando você erra, entendeu? Porque as pessoas muitas vezes atribuem as coisas erradas que acontecem com ela a Deus, mas tudo é consequência. Entendeu? É semeadura e colheita. Mas quando elas veem uma pessoa que sabe amar, aí elas falam, o que essa pessoa tem? E a pessoa apresenta Jesus para ela fala, eu vou. As pessoas veem a mudança, ela fala, não, fulano, nossa, fulano era terrível, olha fulano hoje. E aí a pessoa vai lá e convida, fala, vamos no culto hoje? Vamos. E aí a pessoa vem e tá aqui, fica aí, não fica aí. E aí começa, eu vou, mas eu não quero ser crente. Eu conheci um cara que foi para a igreja por uns 5 meses e falou, não, eu sou crente, não, eu sou católico. Eu falei, tudo bem, pode vir. E ele foi. Aí um dia Jesus pegou ele e aí não teve jeito. Entendeu? Mas o ambiente de amor, ele transforma todo mundo. Só que o amor não é de nós. Quem é amor? Jesus. A palavra nos ensina. Deus é amor. Entendeu? Então, quando você manifesta o amor, Jesus ele tem me ensinado nesses dias sobre amor. Entendeu? Então, quando você manifesta o amor, você traz comunhão. E onde tem comunhão, tem Jesus. Qual que é o conselho que você dá para quem está lá fora assistindo a gente e que está tendo dificuldade, por exemplo, em quem entregou a vida para Cristo, está numa fase de tipo a aceitação da família, sabe? Está naquele processo de não consigo vir para a igreja porque meus pais não deixam, porque quem cuida de mim não gosta. O que você fala para essa situação? Busque onde você estiver. Deus ele não é limitado a um espaço, entendeu? Nós somos o templo de Jesus. Nós somos templos vivos. Então, se você tem impossibilidades de ir até o lugar, lógico que vir na igreja é muito gostoso, é sensacional. Eu amo vir à igreja, eu amo estar na comunhão dos irmãos, eu amo estar na resenha. Mas quem não pode estar, busque onde você está, porque Deus ele vai preparar o momento ideal, entendeu? Para que você venha, para que você alcance os teus amados. Leia a palavra, medite na palavra, sabe? Procure entender a Bíblia.
Quando a gente começa a entender, a gente não entende sozinho, a gente entende direcionado pelo Espírito, porque às vezes você lê, pode ler o mesmo capítulo 5 vezes e cada vez você vai entender uma coisa diferente. Lê lá Salmo 1, 5 vezes. Cada vez o Espírito Santo ele vai te atentar para uma coisa diferente. Então, busque onde você estiver. Ah, meus pais não deixam eu ir para a igreja. Busque na tua casa. Ah, eu estou longe, não consigo ir. Busque onde você estiver. Busque estar. Aí assim que você tiver a oportunidade de congregar, congregue. Porque a palavra nos ensina, não deixeis de congregar como é o costume de alguns. Então congregar ele é importante. Não é o principal é a nossa busca por Jesus onde a gente está. Se você está aqui, busque a Jesus aqui. Se você está na sua casa, busque a Jesus na sua casa. Se você está no seu trabalho, busque a Jesus no seu trabalho. Entendeu? Eu já falei em línguas lá no meu trabalho lá. Estava trabalhando lá, ouvindo louvor, daqui a pouco soltei um xeramamaias lá. E quando eu vi, estava chorando e a lágrima descendo. E ninguém viu, estava ali no meu computadorzinho, eu na minha adoração e Jesus recebendo a minha adoração. E foi maravilhoso. Não tem um local apropriado para buscar Jesus. Só tem algo que busca e o que não busca. Se você buscar, você encontra. Se você não buscar, você não encontra. É simples. Qual o impacto do amor de Deus que você vê na sua família hoje? Na sua família, você, a Carolzinha, os meninos. O maior impacto do amor de Deus é os meus filhos terem os pais que sabem amar e que sabem demonstrar amor. Entendeu? Então, assim, você corrigir o teu filho e ele vir chorar nos teus braços. Isso é maravilhoso. Entendeu? Então, o maior impacto é o que Jesus fez, assim, os filhos terem dois pais que servam a Deus. Entendeu? E a gente ensina a eles que amar Jesus sobre todas as coisas. Então, assim, não tem um segredo específico, mas você ter uma família inteira que ama Jesus é maravilhoso. Entendeu? E isso não vem de mim, é obra dele. Entendeu? Então, eu olho para minha família e eu lembro dos meus 13 anos, quando Jesus me prometeu. Jesus me prometeu uma família e ele cumpriu, e eu tenho uma família hoje. Quer compartilhar algo, Fábio? Você acha especial falar? Interessante? Quero. Lá em 1 João, ele decorre do amor a Deus. Amar ao Senhor teu Deus sobre todas as... Aliás, lá em João fala, amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Em 1 João, ele recorre sobre você amar ao teu próximo. Então, se você quer ter uma família abençoada, ame. Demonstre amor. Entendeu? Demonstre amor. Ame as pessoas. Mostre para os teus filhos o que é o amor. Tenha atitudes de caridade. E mostre para os teus filhos que quando a gente faz algo para o nosso irmão, não é o irmão que está sendo abençoado, é a gente. Sabe, eu tenho pouco, compartilha o teu pouco. Entendeu? Mostre, esposa, mostre pro teu marido o amor. Maridos, mostre para tua esposa o amor.
não ter o amor, porque o nosso amor é todo errado, o entendimento nosso de amor é errado. Mas o amor de Jesus. Se você ama Jesus, você sabe, você aprende com Jesus a amar, e aí você ama também. Entendeu? E começa a manifestar isso na tua família, na tua casa. Começa a mostrar amor na tua casa. Sabe, filhos, mostre amor pelos teus pais. Hoje em dia as pessoas não sabem olhar nos olhos e falar: eu te amo, mãe. Eu te amo, pai. E o amor constante. Às vezes a pessoa vem com 7 pedras na mão e você olha para ela e fala: calma, relaxa. Olha aqui, não fundiu no meu olho. Eu te amo. Mesmo você sendo nervoso assim. Isso faz uma diferença na vida da pessoa. Entendeu? Sabe por que muitas pessoas se separam hoje em dia? Porque elas não manifestam amor. E quem manifesta amor recebe amor. Ah, mas meu marido não sabe amar. Ama ele, que ele com você ele aprende a amar. Você não aprendeu tantas coisas com seu marido ou com a sua esposa? Então, ensina a amar. Como a gente ensina a amar? Amando. Você não ensina a fazer alguma coisa fazendo, mostrando, dando exemplo? Faça isso também com amor. Dê exemplos de amor. Amém. Mais uma coisa, gente, eu acho que é isso. Demonstrem amor, igual o Paulo falou, porque Deus é amor e Ele quer que a gente derrame sobre as nossas famílias, sobre as pessoas. A gente chegou ao fim falando sobre a palavra. Lembrando que a gente tem culto de quarta às 8, sexta às 8, sábado 8 e domingo às 6. Isso. E esse mês a gente tá tendo hashtag férias com Jesus dos adolescentes às 6h30, toda quinta-feira. Só esse mês, gente. Próximo não tem mais. Tragam seus filhos, seus amigos, seus parentes, que está sendo muito legal. As crianças adolescentes, tudo a mesma coisa. Estão tendo experiências maravilhosas com Deus e elas estão conhecendo mais dele. Obrigada, que vocês tenham um ótimo dia. Deus abençoe. Tchau. Oi? Encerrar vídeo, né?